Tempo Real de hoje que conta com a presença do secretário de Planejamento do Estado do Piauí, o secretário Washington Bonfim, a quem saudamos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, secretário. Prazer estar por aqui novamente. Agradecer também aqui, desde já, a presença dos outros jornalistas que participam dessa entrevista. Lívia Pessoa, tudo bem, Lívia? Boa tarde, Joelson, secretário, colegas e quem está em casa conosco. Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. É isso, Joelson, boa tarde. Obrigado por sua audiência. E Tássio Cruz, que está aqui participando com a gente também. Tássio, ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, o nosso convidado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Secretário Washington, vou começar falando a respeito da situação do orçamento participativo do Estado do Piauí. Foi feito um trabalho piloto há 2 anos atrás, o trabalho deu resultados, novos investimentos foram colocados para serem feitos, novos recursos foram colocados à disposição, com uma participação da população na definição das obras que são eleitas pelas comunidades nos municípios piauienses. Qual é a etapa que hoje nós estamos vivendo em relação a esse projeto? De que maneira que as comunidades têm participado do OPA? Na realidade, nós estamos na primeira fase, dessa terceira versão, vou chamar assim, desse jeito confunde, Mas nós estamos cadastrando as associações que vão participar da votação agora no mês de julho para as obras que vão ser realizadas no ano de 2026. Esse cadastramento termina nesta sexta-feira, começou no dia 11 de março, termina nessa sexta-feira, 11 de abril, portanto 30 dias. E é um momento em que as associações dos municípios de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri têm a oportunidade de, ao se cadastrar, indicar até 3 opções de obras ou serviços que querem ver realizados nas suas comunidades no ano que vem. Basicamente não, em 5 áreas, A área de produtividade econômica, na realidade produtividade agrícola, a área de cultura, a área de esporte, a área de mobilidade urbana e a área de segurança pública. Agora, então, no ato do cadastro, é que já aponta quais são as obras, é isso? Exatamente. No ato do cadastro, as associações imediatamente já têm acesso à lista, de quais são as obras e serviços que podem ser votados, e aí elas já indicam até 3 opções que elas querem ver votadas. Em seguida, a partir da próxima segunda-feira, dia 14, ao período de análise técnica dessas propostas. No dia 1º de julho, nós vamos baixar o edital de quais são as propostas que foram consideradas viáveis e que vão à votação, e de 4 a 13 de julho nós vamos ter a votação propriamente dita dessa versão 25-26. Secretário, inicialmente o projeto foi lançado com apenas Parnaíba e Teresina, agora já agregam outros municípios. A ideia é continuar nessa gradualidade com polos do Estado ou já tem uma perspectiva para os 224 municípios do Piauí? Na realidade, no formato que a gente tem do OPA, a avaliação que a gente faz internamente no governo é de que ele cabe, com toda essa sistemática, especialmente de internet, votação por WhatsApp e tal, nos 5 maiores municípios, mas menos pela questão técnica, vamos dizer assim, mais pela questão de organização das comunidades. Em municípios muito pequenos, você não tem associações de bairro, associações comunitárias, elas não têm essa vivência. O acesso ao poder público é até mais fácil, Eu costumo dizer sempre, nós temos 160, em torno de 160 municípios do Piauí, dos 224, tem menos de 10 mil habitantes. Num município de 5 mil habitantes, tem 9 vereadores, o vereador conhece basicamente todos os eleitores. Então, é como você está dizendo, o acesso ao prefeito, o acesso ao vereador é muito mais simples. E essa demanda chega para o governo através do deputado estadual, do deputado federal, às vezes até diretamente, que é uma prática municipalista do governador Rafael Fonteles, de tratar diretamente com as lideranças. E sem exageros, tem muita associação que tem mais integrantes do que muitos municípios piauienses, uma associação. Não tenha dúvida. Agora, sim, o OPA revelou um aspecto importante. O ano passado nós tivemos 501 associações nos 5 municípios inscritas. Ontem, no final do dia de ontem, a gente já tinha 451. Então, a tendência é que a gente bata esse número de 500 associações. Ou seja, nas cidades maiores, o movimento comunitário é forte, e está se fortalecendo em função da oportunidade que o OPA oferece das associações terem. Porque o grande barato da história
é que não é o cara que é presidente da associação, bota os documentos debaixo do braço e vai bater na porta de alguém. Ele vai ter que bater na porta do próprio associado para pedir, né, para escolher a obra e depois para pedir que ele vote. Então tem uma dinâmica de fortalecimento do movimento comunitário nas principais cidades do Estado em função do orçamento participativo digital. Por falar em obras, secretário, como estão as entregas do orçamento participativo, considerando que essa já é a terceira ou a quarta versão? A terceira. A terceira versão. Na realidade, nós estamos finalizando as entregas de 2024. Ontem eu conversei com o novo secretário de Cultura do Estado. Nós teremos as entregas da área de cultura ainda de 2023, agora no mês de maio. Tem algumas entregas no mês de abril. E quando do lançamento do 25-26, da versão 25-26, nós lançamos 26 ordens de serviço relacionadas àquilo que foi votado em 2024. E ainda antes, por cobrança e obviamente, né, determinação do governador Rafael Fonteles, ainda em abril nós vamos continuar emitindo ordens de serviço daquilo que foi votado em 2024. Então nós estamos executando basicamente tudo aquilo que foi votado pela população nesses 2 anos. Secretário, eu me lembro que um mês de abril como este, lá no início do governo, a gente fazia um balanço dos 100 dias e o senhor colocava que um dos maiores desafios é descentralizar o orçamento, principalmente para essas 12 regiões definidas dentro do estado do Piauí. Como é que o senhor avalia o impacto do orçamento participativo dentro dessa política e como tem sido efetuada, de fato, essa política de descentralizar o orçamento para o Piauí, que tem essa dimensão quase continental? Essa é uma ótima pergunta que me dá a oportunidade de falar dos diálogos pelo Piauí, né? Nós vamos iniciar agora, no dia 11 e 12, né, sexta e sábado, uma fase de discussão do orçamento, na realidade do plano plurianual, da revisão do plano plurianual que foi votado em 2023, em todos os 12 territórios. Nós vamos começar nesse mês de abril, Picos, depois Piripiri, e aí nós vamos tratar, no caso de Picos, do Vale do Rio Guaribas, nós vamos tratar com os 23 municípios que fazem parte, né, desse território de desenvolvimento do Estado. E aí a ideia é justamente essa, fazer uma avaliação. Nós vamos ter serviços oferecidos, né, na praça lá da Coab, em Picos, na sexta e no sábado, serviços oferecidos diretamente pelo Estado, vacinação, carteira de identidade, Pacto pelas Crianças vai estar fazendo também alguns serviços. Nós vamos fazer um momento de entrega de serviços diretamente à população. No sábado, no dia 12, nós vamos ter oficinas que vão discutir tecnicamente, dentro da sistemática do PPA, o que foi feito naquele território nesses 2 anos, o que eles precisam para os próximos 2 anos, esse restante do mandato. E no sábado à tarde, o governador, né, vai estar presente, escutando, fazendo o balanço do que foi feito e escutando a população em torno dessas demandas que vão ser colocadas para revisão dos nossos instrumentos de planejamento. Então, na realidade, a gente está montando uma sistemática, né, de escuta ativa. O OPA é parte dela, o Pactos pelo Piauí, que é um relacionamento direto do Estado, né, de apoio técnico e, às vezes, financeiro em algumas áreas aos municípios, e agora o Diálogos, percorrendo todo o Estado. Nós vamos começar agora em abril, vamos terminar em setembro, escutando diretamente a população, os movimentos sociais, os secretários municipais, as associações rurais, todo mundo que tem, né, demandas para o Estado, para que a gente possa, né, e essa é uma determinação do governador Rafael, para que a gente possa se aproximar da população, não só prestando conta, mas escutando ativamente, né, a população do Estado do Piauí, que no final do dia é a principal beneficiária, na realidade é a maior beneficiária das ações do governo do Estado. Uma situação que está afetando os municípios é a seca nesse momento. Inclusive o prefeito lá da cidade de Fartura do Piauí, Orlando Costa, mostrou um vídeo, né, de uma crise hídrica lá no município, fazendo alerta às autoridades sobre a seca e a perda agrícola. Essa gravação foi mostrada, inclusive, durante a reunião dos prefeitos na PPM, e o senhor participou, né, desse encontro lá na PPM com os prefeitos. Há essa demanda pela água potável, pela pelo atendimento às famílias que estão vivendo os efeitos da seca e principalmente dos produtores que perderam parte da sua produção em função da seca verde. Às vezes a chuva cai, mas não o suficiente para que as plantas possam se desenvolver. Na imagem aí fica muito claro, né? Está tudo verdinho, mas não tem água. Está tudo verde. Essa imagem é a definição da seca verde. Você tem a paisagem até relativamente verde,
mas os reservatórios vazios, né? Não tem água nos reservatórios. Secretário, o senhor, durante a reunião de ontem, falou até a respeito da possibilidade de um contato com o Banco Mundial a respeito do tema. Como é que isso deve acontecer? Como é que o assunto está sendo tratado pelo governo do Estado? Na realidade, ontem, né, por sugestão do prefeito Admaelto, nós montamos um gabinete permanente de crise, porque, na realidade, se isso está acontecendo agora em abril, vai perdurar, né, o Elivaldo é da área, vai perdurar até dezembro, janeiro, ou seja, a situação não só não vai melhorar, como tende a se agravar. Agora pela manhã eu estive reunido, né, por determinação do governador Rafael e em acordo com o presidente Admaelto, com alguns prefeitos, a prefeita de Pimenteiras, o prefeito de Disseu, o prefeito de Marcolândia, o prefeito de Dom Inocêncio, discutindo estratégia juntamente com a SASC, que vai cuidar da parte de assistência, com a SEDEC, que cuida da parte de defesa civil e principalmente do abastecimento da água, da SADA, que é a Secretaria de Defesa Animal. Há uma preocupação grande com a questão, está faltando hoje água para o consumo humano, né? Mas isso significa que nós vamos ter um problema maior ainda com a questão do gado, ovino, caprino, quer dizer, é uma situação difícil do ponto de vista econômico. E a SAF deve participar também desse grupo. E tomamos algumas iniciativas. O governador liberou 6 milhões de reais emergenciais para a operação de abastecimento da água através de carros-pipas. Nós vamos dar apoio através da Secretaria de Defesa Civil para o cadastramento dos municípios. Esse é um problema importante. Às vezes o município está na situação, mas ele não cadastra corretamente os dados, a gente não sabe e não tem como apoiar diretamente, especialmente porque nós vamos ter que buscar recursos do governo federal. Então, nós vamos, a partir de segunda-feira, vai ter uma equipe da Secretaria de Defesa Civil tratando disso. E tive em seguida, né, tem outras ações que a gente vai realizar, e estive em seguida com o presidente do IDEP, tratando de uma demanda do prefeito de Dom Inocêncio, que é a doutora Padre Lira. A gente deve ter, né, em breve o funcionamento dessa adutora, a inauguração dessa adutora, que vai mitigar os efeitos, né, para a região ali do município de Dom Inocêncio. E estou, né, na incumbência determinada novamente pelo governador Rafael Fonteles de fazer essa articulação interna ao governo, junto com a PPM, e aí você tem Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Defesa, Ministério da Integração Regional, o Exército. Uma demanda dos prefeitos é que a gente se aproxime do Exército. O Exército faz um trabalho fundamental, por exemplo, de abastecimento d'água nas zonas rurais dos municípios. Ontem, o representante do ministro Wellington Dias esteve presente na reunião, né, já deu diretrizes sobre questão de cestas básicas para a população rural dos municípios que estão afetados. E uma outra coisa importante que a gente discutiu hoje é fazer uma hierarquização. A região de São Raimundo Nonato certamente tem menos água do que as demais regiões. Então, os municípios que serão atendidos em primeiro lugar serão esses municípios. O prefeito Ramon de Disseu deu essa sugestão muito importante para a organização do nosso trabalho. Então, tem uma ação forte, rápida, como o governador quer, né, para que a gente possa mitigar essa situação, que é uma situação, já no início do ano passado, a gente lançou uma operação Água e Vida, fez uma série de obras, prestei contas disso ontem na PPM, mas não choveu agora, né, e o prefeito Ramon até deu um depoimento emocionado ontem lá o prefeito Orlando de Fartura, deu um depoimento emocionado ontem, que ele, né, tem 57 anos e jamais viu a situação, né, que está vivendo hoje em abril. E esse é o grande drama, né? Era para estar terminando o período de chuva. No geral, no semiárido, isso ocorre lá para os meses de setembro, outubro, no nosso BR-Obrão. Se nós estamos em abril, é uma situação realmente grave. Secretário, outro ponto também muito sensível que está sendo já discutido na Assembleia Legislativa é o Pacto pela Ordem, que tem a participação da Secretaria de Segurança, da Administração e da de Planejamento também no entendimento do orçamento. Como que o senhor está acompanhando e os demais secretários do escalão do governador Rafael Fonteles a discussão desses projetos? O senhor entende que vai ser uma discussão simples, que tende a ter alguma dificuldade na aprovação e na implementação delas no Estado? Eu não acredito em dificuldades. Eu acho que há pontos que devem ser dirimidos, né, de dúvida, que devem ser dirimidos, né, pelo secretário, especialmente pelo secretário Chico Lucas, mas acho o pacto pela ordem extremamente oportuno. Nós estamos vivendo um período
crítico do ponto de vista de segurança pública, não é uma situação, digamos, exclusiva do Estado do Piauí. O próprio governo federal ontem encaminhou a PEC, né, da segurança pública para o Congresso Nacional, e a gente tem tido a oportunidade de ter avanços importantes usando tecnologia, como o CellGuard, né, sob a liderança do nosso secretário de Segurança, o Chico Lucas. Então, há, desde o princípio do governo, né, na realidade da campanha, um comprometimento pessoal do governador com essa questão de segurança pública. E aí nós melhoramos o armamento, estamos contratando policiais militares, civis, bombeiros, policiais penais, aumentamos o número de viaturas, aumentamos a questão dos equipamentos de segurança, com o objetivo de oferecer mais condições de segurança para a população do nosso estado. O senhor deixou o comando do PSB do município no congresso realizado na semana passada, mas não a condição de filiado. Como o senhor tem acompanhado, doutor Washington Bonfim, a situação da vereadora Tatiana Medeiros, considerando que ela mesma aqui nessa cadeira onde o senhor está, lamentou a saída da forma como saiu da direção da Secretaria-Geral do partido, um ato que foi assinado pelo senhor, fez duras críticas, inclusive, ao seu comportamento. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação do partido, da parlamentar e, enfim, na qual está inserido o PSB? Eu tenho acompanhado agora de longe, porque não sou mais o presidente do municipal e, na realidade, conversado com os companheiros do PSB para a gente manter a calma. Nos interessa que isso tudo seja dirimido, né, dentro do regulamento, né, dentro da mais estrita legalidade, e que o partido, de uma certa maneira, não termine sendo prejudicado, porque hoje ainda nós estamos sem representação na Câmara. Ela continua vereadora, mas o suplente não assumiu. Existe uma certa dúvida, porque até as condições em que houve tudo são inéditas para a própria Câmara, para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, é uma posição de cautela. Acho que o que o partido tinha que fazer, fez, e agora é esperar que o sistema judiciário, o sistema policial, né, façam a sua parte para que a gente possa sair dessa discussão e passar para uma discussão política, porque interessa muito ao partido. É um partido grande, é um partido que tem o vice-presidente da República, que tem uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, que é o prefeito João Campos, né? Tem uma liderança feminina, que é a deputada Tabata Amaral. Então a gente quer que isso, dentro da legalidade, passe logo para que a gente possa olhar para os rumos do partido de maneira assertiva. Professor, o PSB Nacional, inclusive, se manifestou através da imprensa sobre a situação. Internamente na sigla, como que o senhor, enquanto filiado, avalia a possibilidade de expulsão da vereadora do PSB? Um processo já se iniciou, eu lembro que a gente conversava, o senhor disse que o partido aguarda ter acesso, de fato, aos autos. Mas como é que o senhor avalia essa possibilidade de expulsão da vereadora, uma vez que até a direção nacional do PSB já se manifestou? Como eu disse agora, como subiu para uma esfera, né, que é judicial, isso, de certa maneira, ajuda o partido. Então, as determinações judiciais, obviamente, que serão analisadas pelo partido. Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pela presença no estúdio, secretário de Planejamento Washington Bonfim. Só uma palavra, porque vocês têm transmissora em Picos, e aí convidar toda a população de Picos, do território do Vale do Rio Guaribas, para que esteja presente aí na sexta-feira, né, o dia todo, lá na Praça da Coab, as representações de lideranças dos movimentos populares, sindicais, né, no campus da UFP, no sábado pela manhã, para fazer as discussões, né, das demandas, e no sábado à tarde a gente tem um local de eventos lá, chama Versalhes, onde o governador do estado vai estar presente, né, para prestar contas do trabalho do governo dessa primeira metade e para escutar as demandas da população. Muito obrigado, secretário Washington Bonfim.